Uma intensa tempestade de inverno atinge os Estados Unidos nesta semana, provocando mortes, apagões e grandes transtornos em diversos estados. O sistema começou a se organizar ainda na semana passada, a partir da combinação de uma massa de ar extremamente frio com umidade, dando origem a uma extensa nevasca. Considerada por meteorologistas uma das piores tempestades de inverno das últimas décadas no país, a tempestade avançou rapidamente e passou a provocar nevascas intensas e acúmulo de gelo, com impactos classificados como potencialmente catastróficos. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, mais de 30 centímetros de neve se acumularam ao longo de uma faixa de cerca de 2,1 mil quilômetros, que vai do Arkansas até a região da Nova Inglaterra. Ao norte de Pittsburgh, o volume chegou a 50 centímetros, com sensação térmica de até menos 31 graus. O frio atingiu cerca de 2/3 do território dos Estados Unidos. A previsão indica que os 48 estados contíguos devem registrar a menor média de temperatura desde janeiro de 2014, caracterizando um episódio de frio recorde no país. Meteorologistas alertam que uma nova massa de ar ártico deve manter temperaturas abaixo de zero em áreas já cobertas por neve e gelo, além do risco de uma nova tempestade atingir a costa leste no fim de semana. Dezenas de mortes foram registradas em diferentes estados. Entre os casos estão atropelamentos por veículos limpa-neve em Massachusetts e Ohio, acidentes com trenós no Arkansas e no Texas, além de mortes registradas ao ar livre em estados como Kansas e Nova York. Centenas de milhares de imóveis ficaram sem energia elétrica. A maioria das interrupções ocorreu no sul, onde chuvas congelantes derrubaram árvores e postes. A tempestade também provocou um colapso no transporte aéreo, gerando atrasos e cancelamentos de voos. A previsão indica que o frio deve continuar nos próximos dias, com possibilidade de mais neve no nordeste dos Estados Unidos. É muito normal a gente ouvir das pessoas que não acreditam no aquecimento global que isso seria, vamos dizer assim, algo que refuta, né, a mudança climática. E, na verdade, é o oposto. Essas situações elas acontecem justamente por causa de entradas de calor e umidade muito fortes, mais ao norte ou mais ao sul, né? Pensando no hemisfério, né? Se a gente está falando de hemisfério norte, na questão do hemisfério norte, ou seja, a entrada de calor mais ao norte, que se desloca em direção ao Ártico, que aquece ao Ártico, é justamente o que vai causar rupturas que permitam que esse frio avance tão ao sul. Ou seja, o aquecimento faz esse calor chegar lá no norte e isso vem desregulando. Isso, porque nessa situação específica, quando se observava as cartas sinóticas e ali as entradas de massa de ar sobre os Estados Unidos nesse momento, a gente via que no oeste eles estavam vivendo uma situação de temperatura de 15, 20 graus, normal, um ar muito seco, enquanto no leste dos Estados Unidos estava acontecendo isso. O que isso quer dizer? Quer dizer que existia um calor muito grande avançando em direção ao Ártico, ao mesmo tempo que esse frio é como se fosse uma corda, né? Tu sacudisse uma corda. Numa crista da corda está entrando o calor, né, em direção ao Ártico. E, ao mesmo tempo, na cava, ela permite que o frio entre. Então, isso a gente chama, né, das correntes de jato que percorrem os subtrópicos e os polos, e são essas ondulações que são provocadas por isso que permitem que entre muito calor nas regiões polares e, ao mesmo tempo, entre muito calor, entre muito frio nas regiões mais ao sul. Esse padrão ele acaba acontecendo muitas vezes por causa do rompimento do que a gente chama de vórtex polar, que é como se fosse um cinturão, vamos imaginar assim, um anel, que não permite que o frio... Ele é como se ele protegesse o frio e não deixasse o frio sair da região polar. Isso tem tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul também. E quando isso acontece, quando ele rompe por causa dessas entradas de calor e umidade, ele permite que o frio avance. E quanto mais forte for essa onda que se desloca em direção ao polo,
mais forte vai ser a onda que se desloca em direção às regiões subtropicais e tropicais. Sim, e por isso que esse frio foi tão longe, né? Esse frio todo veio lá do polo mesmo. Veio do Ártico, sim. Sem a proteção, o cinturão esse cinturão enfraquecido, o ar veio com mais força. Exato. A professora Venice, né, fez um destaque bacana do que nós chamamos de amplificação do Ártico, né? A Groenlândia vem derretendo, a Groenlândia é tema quente atualmente, né? Então, vamos lá, a Groenlândia está derretendo, a quantidade de geleira de montanhas de todo o Ártico é menor, o gelo marinho do hemisfério norte é recorde histórico dos últimos 50 anos medidos por satélite, e isso provoca um aquecimento, uma suavização do frio da região polar ártica, do Polo Norte. E isso facilita que essa ondulação que força ar tropical ir em direção ao polo, a resposta é ar com sistemas meteorológicos muito intensos virem a sul. Como o Canadá está ao norte e os Estados Unidos são muito largos entre a costa leste e a oeste, amplifica a entrada de uma frente fria. E imagina o nosso minuano aqui multiplicado por uma dezena de vezes. É aproximadamente isso que está acontecendo. Claro, isso responde com um planeta mais quente, eventos muito mais extremos indo até a Flórida. Foi isso que aconteceu, né? O setor frio, centro-leste da América do Norte hoje, tem temperaturas muito baixas. Existe para frente, talvez, chance pequena de voltar a nevar no estado, pelo menos no norte da Flórida, né? Isso é interessante. E, claro, essa ruptura está totalmente condicionada à mudança do clima. Como o Pedro muito bem comentou, né? Nós tivemos um evento parecido com esse em 2019 e 2020, algo como 200 mil pessoas, residências nos Estados Unidos ficaram sem energia elétrica. A quantidade de chuva congelada, neve, o rime, né, o gelo que acumula na fiação, aumenta muito o peso, rompe os cabos, então você tem problema de mobilidade, você tem problema de falta de energia e aí, né, os dramas amplificam. É importante lembrar que, do ponto de vista da geografia, o centro-leste dos Estados Unidos é a região mais populosa dos Estados Unidos. É a região mais impactada nesse tipo de evento. Isso tudo que a gente está vendo é do centro para o leste, é isso? O pior é... Lá para o oeste, lá para a Califórnia, lá não tem nada disso não, nevou, né? Mas é proporcionalmente muito menos impactante porque são áreas mais isoladas. Uhum. Né? Enquanto que o meio centro dos Estados Unidos e a costa leste, de norte a sul, é a região mais populosa. Então, se a gente pode pegar Boston, Nova York, Maine, por exemplo. Essa região é uma das mais populosas do planeta Terra. Diz que até parece até que o Texas também sofreu. O Texas não tem costume de ter muita neve assim, claro, né? 2019 e 2020 o Texas sofreu, e aí, claro, os negacionistas fizeram vários questionamentos sobre isso. E aí o que a gente mostra é que o aquecimento do Ártico enfraquece a capacidade do frio do Ártico ficar restrita ao Polo Norte e, claro, quando tem essa ruptura, e provavelmente, essa é a terceira ruptura deste inverno. Nós tivemos a primeira ruptura também fora do comum no hemisfério norte, isso foi lá no final de novembro, início de dezembro de 2025. Que a gente já viu no início do inverno do hemisfério norte, já uma ruptura do vórtice polar. No hemisfério norte, esse tipo de ruptura aconteceria lá em junho, né? Então está muito antecipado para a questão e muito amplificado. Quer dizer, o ar frio veio à Flórida, veio ao Texas, veio ao Golfo do México, etc. E, ao mesmo tempo, claro, com um planeta mais quente, a quantidade de você alimentar a precipitação de neve aumenta. Então, é por isso que os registros extremos e o impacto é muito maior do que as ondas de frio que são comum, obviamente, Sim. entre o Canadá e os Estados Unidos. Porque, né, professor, a gente costuma acompanhar todo ano, tem neve lá, né, nos Estados Unidos, mas essa foi diferente mesmo, essa bem chamou normal. atenção. A caracterização do inverno no hemisfério norte é bem diferente
do hemisfério sul. A gente chega no inverno, só vai nevar em altitude, aqui na América do Sul, por exemplo. Estamos acostumados com chuva, com frio, com vento, mas a neve não é comum para nós. E isso é uma explicação que é bem curiosa, que é bem geográfica, e que muitas pessoas aprenderam no colégio e esqueceram. Vamos relembrar então, Vamos relembrar então por quê. No hemisfério sul, a gente chama de maritimidade, é um hemisfério mais marítimo, a gente tem muito oceano. Se tu olhar do Equador em direção ao norte, o hemisfério norte é mais continental, tu tem mais massa continental. E o que isso quer dizer, né? O calor específico da água, que é o quanto ela tem de capacidade de absorver o calor e segurar o calor, é muito maior do que, por exemplo, das rochas. Sim. É o exemplo da praia, né? Que a gente sempre usa na escola. Isso eu lembro da escola. Que quando você está caminhando na areia, a areia está muito quente ao meio-dia, quando chega no final da tarde a areia está gelada. Por quê? Porque ela absorveu o calor muito rápido e perdeu rapidamente assim que a radiação solar parou de chegar ali. Mas se você for na água de manhã, ela ainda está meio geladinha. Se tu for no final da tarde, ela vai estar um pouco mais aquecida. Por quê? Porque ela consegue reter aquele calor. Então, essa é a diferença. Num hemisfério muito marítimo, a gente consegue perder o calor que é absorvido durante o verão mais lentamente quando vai chegando o inverno. E especificamente sobre este episódio, foi uma tempestade de neve mesmo, foi isso? Tempestade. O que é uma tempestade de neve? Tempestade de neve. Então, para te ter uma tempestade de neve, a primeira coisa que tu tem que ter é umidade. Muita umidade. E a umidade ela vai vir dos oceanos, basicamente, né? E nesse momento, as temperaturas dos oceanos no hemisfério norte estão muito altas, anomalamente altas, para a época do ano. Ou seja, as temperaturas no oceano, no hemisfério norte, estão altas. A água está mais quente. A água está mais quente e evapora mais. Evapora mais. De novo, que poderia ser uma contradição, não. Tem relação. Porque se a água está quente, como é que vai nevar? Calma. A água quente evapora, tem mais condição para a umidade. Para a umidade e formação de nuvens. As nuvens de tempestade. Certo. E a nuvem de tempestade, ela tem um desenvolvimento vertical muito grande, ou seja, ela vai até grandes altitudes. E lá em cima, a temperatura é negativa na nuvem. Porque está vindo esse ar gelado lá do polo. Ela vai ser negativa por causa da altitude mesmo, porque está lá em cima. Aí o que acontece? Se a temperatura, enquanto precipita o floco de neve, se mantém abaixo de zero, ou seja, quando sai da base da nuvem e se mantém abaixo de zero, ela não derrete. Vai cair como floco de neve. Se a temperatura, quando começa a cair o floco de neve, vai aumentando, ela vai derretendo e se transformando em água. Então, por isso que lá, essa tempestade, ela permitiu que fosse uma umidade que se formou numa nuvem e precipitou como cristal de neve e se manteve como cristal de neve. Porque sempre vai vir semi-congelado, vamos dizer assim, por causa da altitude em que isso se forma. Só que ela só vai se manter congelada como neve se a temperatura que está abaixo da nuvem também é negativa, ou seja, tem que estar abaixo de zero. Né? Então, esse frio polar que estava ali mantém essa umidade precipitando como neve, em vez de no estado líquido. E qual a explicação para que dessa vez fosse algo histórico? De que nos últimos 40 anos, o que teve de diferente nessa neve de agora? Todos os trabalhos que a gente vem desenvolvendo, inclusive em cooperação com o professor Ryan Fogg, que coordena lá onde o Pedro está, né? Que à medida em que o Ártico vem sendo aquecido nas últimas décadas, a ruptura do vórtex polar permite um extravasamento, vamos dizer assim, de ar frio do polo em direção ao trópico, né? E durante esse caminho... Essa ruptura, vamos relembrar, ela foi provocada por um aquecimento global, é isso? O aquecimento global, ele está mexendo com a circulação geral da atmosfera. Nesse caso específico, nós estamos mudando o padrão da circulação do Equador ao Polo Norte, quer dizer, da Flórida ao Polo Norte. Vamos simplificar, né? Então, pegar uma visão específica, né? Ou seria do mar Mediterrâneo para o Polo Norte, ou da Flórida para o Polo Norte. Então, o padrão de circulação do hemisfério norte, ele está mais ondulado, os ventos em altitudes. Ele ondula mais porque o Ártico está mais quente, entre aspas. Ao invés de estar menos 60, menos 70, está menos 30, menos 40. Então, essa diferença entre o trópico e o polo do hemisfério norte
permite uma maior ondulação e o extravasamento de ar muito mais frio, mais vigoroso, mais ao sul. E aí, claro, você vai provocar neve em estados como Texas, que raramente teriam neve, temperaturas mais baixas por mais dias, um período mais longo, e também você combina isso aumentando o volume de neve precipitada. Então, considerando os eventos de nevascas históricos conhecidos, a área distribuída no território dos Estados Unidos e do Canadá e a duração desse processo, esse está, sem dúvida, entre um dos mais importantes. Como eu lembro, sem dúvida, 2019 e 2020, tivemos um parecido. Esse, pelas notícias que a gente tem acompanhado, já superou, né? E, claro, à medida em que a mudança do clima segue avançando, Léo, a chance de você ter as rupturas do vórtex polar do hemisfério norte e causar esses transtornos nas sequências de semanas é cada vez mais frequente. Isso não é normal para o padrão de inverno do hemisfério norte. Tá, mas isso que eu ia perguntar, esse vai ser um novo padrão agora ou não? Isso é um novo padrão já detectado no hemisfério norte, sem dúvida, né?